Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui rapidinho para compartilhar uma reflexão, uma palavra para abençoar a sua vida. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Com E maiúsculo está dizendo que é um nascimento produzido por uma ação do Espírito Santo. João capítulo 3, na verdade, vai relatar a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um religioso, ele era um doutor da lei, ele tinha muito prestígio, ele tinha cargo, ele tinha tradição, mas ele não tinha regeneração. O que é isso, regeneração? Regeneração é uma obra do Espírito Santo na vida de um homem pecador, o convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que esse homem tenha um encontro real com quem é Jesus Cristo e a partir daí ele experimente um novo nascimento. Eu não quero entrar nesse episódio inteiro e falar sobre o novo nascimento, porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu quero falar sobre a atuação do Espírito Santo, ou evidências do Espírito Santo na vida de uma pessoa que foi de fato regenerada. Uma pessoa que de fato nasceu de novo, uma pessoa que de fato vive uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque é sobre isso que esse versículo vai falar. Ele está dizendo: vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a Bíblia vai nos mostrar nesse versículo que toda pessoa que é nascida do Espírito Santo vai ter algumas características que Nicodemos, apesar do título, da posição, da religião, do conhecimento, não desfrutava, e foi isso que Jesus ensinou para ele. Baseado nesse versículo, a primeira característica de uma pessoa que é nascida do Espírito Santo e que vive uma vida conduzida pelo Espírito Santo e vê o Espírito Santo fluindo através da sua vida, a primeira característica é a direção do Espírito Santo. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Porque o versículo vai dizer que o vento sopra onde quer. E o vento é algo tão extraordinário que, se você vê, por exemplo, um coqueiro. Se o vento estiver para o lado direito, o coqueiro vai se entortar todo para o lado direito. Porque o vento tem essa característica, embora você não veja, mas a ação do vento é tão forte que ele tem a capacidade de conduzir as coisas para a direção que ele está soprando. Todo homem, toda pessoa que é nascida de Deus e vive uma vida no fluir do Espírito Santo, ela não é mais guiada pela sua carne, mas ela é guiada pelo Espírito Santo. As suas decisões passam a ser tomadas pelo crivo do Espírito Santo. A sua prioridade passa a ser agradar ao Espírito Santo. Por isso que Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a primeira característica de uma pessoa que vive de fato regenerada, uma pessoa que de fato ela tem esse relacionamento com o Espírito Santo, e você vai perceber essa atuação do Espírito Santo, a primeira coisa é essa: ele é dirigido pelo Espírito Santo, é como vento, você pode não ver, mas você sabe que ele está sendo guiado, que ele está sendo conduzido. A segunda característica, dentro desse mesmo versículo, é que essa pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela é sensível à voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Ou seja, uma pessoa que é nascida do Espírito Santo, ela tem sensibilidade ao Espírito Santo, ele consegue discernir a voz do Espírito Santo, ele consegue discernir a palavra, ele consegue perceber se o Espírito Santo está corrigindo, ou se o Espírito Santo está mandando ele dar marcha ré, ou se o Espírito Santo está mandando ele ficar parado, ou se o Espírito Santo está mandando ele avançar, e ele responde com prontidão isso, porque essa voz para ele o conduz, ele não consegue ir na contramão dessa voz. Por isso que João 10:27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Espírito Santo é Deus conosco hoje. Então, uma pessoa que foi regenerada, que foi nascida do Espírito, vai ter essa característica, vai ter essa evidência que ela ouve o Espírito Santo. E a terceira característica, ele diz: não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A terceira característica é que ele é dependente do Espírito Santo. Ele é completamente dependente do Espírito Santo. Ele é completamente sensível à direção, à voz. Tudo que ele for fazer, ele vai entender que essa obra do Espírito Santo é plena. Então ele vai viver controlado pelo Espírito Santo. A sua vida passa agora, não está mais sob o seu controle. A Bíblia vai dizer que ele não sabe de onde ele vem e para onde vai. Ou seja, a partir de agora, eu perco o controle da minha vida, e quem tem o controle, a direção, as decisões, e vai fazer com que a minha vida possa fluir, vai ser o Espírito Santo. Eu não vou mais tomar as rédeas da minha vida, a minha vida agora vai ser conduzida por ele. Então ele entende que a obra do Espírito Santo é soberana, e a obra do Espírito Santo não pode ser controlada por um homem, não pode ser controlada por alguém. Então uma pessoa que foi regenerada, nascida do Espírito Santo, ele vai dizer: Espírito Santo, toma as rédeas, toma o controle da minha vida. E aí ele não vai viver mais preso aos seus próprios planos, ele não vai viver mais preso a tradições, a religiões, ele vai seguir a direção do Espírito Santo. Mesmo quando ele não entende, ele pode não estar entendendo, mas o Espírito Santo está dizendo: vai, fica, ele fica, não se mexe, ele não se mexe, porque ele pode confiar, ele vai descansar, ele vai se mover na soberania do Todo-Poderoso. Por isso que Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Santo. Então havia um contraste com Nicodemos,
uma pessoa que nasceu de novo. É isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Você conheceu a religião, você tem algum conhecimento da lei, você tem prestígio, você tem cargo, você tem tradição, mas você não teve regeneração, você não teve essa obra do Espírito Santo dentro de você. Você não consegue ter essa vida espiritual. Você, Nicodemos, sabe o que a tradição e a religião manda, mas tu não sabe o que é a direção do Espírito Santo. Você sabe o que é uma vida tradicionalmente certinha, mas você não tem sensibilidade e você não tem, sabe, essa fluidez do Espírito. Ele tinha uma informação sobre Deus, mas ele não tinha uma transformação produzida pelo Espírito Santo. Meu irmão, o vento sopra onde ele quer, e o vento é irresistível para quem nasceu de novo, para quem ama o fluir do Espírito Santo. A gente pode até não ver o vento, mas os efeitos desse vento são inegáveis. Da mesma forma que uma pessoa que nasceu de novo, talvez ela não tenha como te explicar como isso tudo aconteceu, mas a vida dela vai revelar essa obra poderosa do Espírito Santo. Então, lembra disso. Todo homem que nasceu do Espírito vai ser dirigido por esse Espírito, vai ser sensível à voz do Espírito e vai ser dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a controlar e a governar a vida dele. E aí ele flui na cultura do reino de Deus e não mais de acordo com uma religião, com uma tradição, com uma visão humana, com um protocolo humano, com uma estrutura, não. Ele vai funcionar e fluir debaixo da direção do Espírito Santo. O vento sopra onde ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, seja dirigido pelo Espírito, seja sensível à voz do Espírito Santo, seja dependente e controlado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.